Jesus, amém? Meu nome é Andréa Silva, eu sou esposa do pastor André. Até nisso Deus me abençoou, André e Andréia. Nós temos 3 filhos maravilhosos. O mais velho está com 14 anos, a do meio está com 10 e o pequenininho com 6. Os 3 ficaram em casa com o pai porque o mais velho quebrou a clavícula e os outros 2 menores tinham um trabalho de casa e estudar para a prova. Então a mãe vem palestrar e o parceiro, o pai, marido, amante maravilhoso, sou apaixonada por ele, fica em casa e me dá uma assistência com os pequenos, né? Por isso que a minha família não pôde estar aqui comigo hoje, né? E foi uma correria, como toda e qualquer dona de casa. Nós temos N atividades para fazer, né? Eu sou uma dona de casa. E antes de vir para cá, ainda tive que botar janta para todo mundo. Aí meu pequenininho, mãe, mas você vai embora e não vai ser você que vai me ensinar a lição de casa? Eu falei, não, hoje vai ser o papai. Ah, meu Deus, o meu pai não sabe me ensinar. Aí eu falei, não, mas a mamãe tem que ir, o Uber já chegou. Aí você entra no carro e começa a orar. Aí o trajeto que ele ia fazer, o GPS deu o trajeto mais longo para ele fazer. Eu estava até falando com o pastor Luiz, era para eu ter chego aqui às 7h30. Cheguei tem 6 minutos, gente. Só para vocês verem. Onde você mora? Eu moro aqui em Relengo. Ia ser rápido chegar aqui. E até o motorista falou assim, eu não sei por que botou o trajeto maior para eu chegar nesse lugar. Aí eu falei, eu sei, seu Jorge, era para eu te evangelizar, era para a gente bater esse papo, era para eu falar de Jesus para o Senhor, era para eu entender da sua vida, da sua história, que eu estou indo para a igreja ministrar, eu vou orar pelo Senhor. Ele, nossa, é verdade, muito obrigada. Ele, me deixou aqui na porta, falou, eu ia fazer uma corrida para a Zona Sul, mas eu nem vou, a hora que você sair de lá eu te pego. Falei, então me dá seu telefone, e já trocamos telefone, e foi bênção. Porque quando você está a serviço do rei, você faz acontecer. E esse é o tema que foi proposto para que eu trouxesse uma palavra nessa noite para vocês. Faça acontecer. Não fique esperando alguma coisa. Não dependa de nada a não ser Deus. Faça você. E qual é o melhor horário? Qual é o momento certo? Agora, hoje é o melhor momento. Não perca as oportunidades que o Senhor te dá. E nós vamos estar lendo um texto que está em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do 14 ao 26. Vocês conseguem projetar aqui? Que coisa linda, gente. Vamos isso. Todo mundo lendo a mesma versão. Tiago 2, nós vamos ler do 14 ao 26. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Os apóstolos, eles enviavam cartas de acordo com a necessidade da igreja. Aqui nós estamos falando de Tiago, e esse Tiago é o irmão de Jesus. É claro que quando Jesus começou o seu ministério, nem os irmãos acreditavam que ele era o Messias. Mas após o período do Pentecostes, Tiago se mostrou um grande líder. E ele foi um grande líder em Jerusalém. E ele, discipulado pelos apóstolos, ele também fazia desse artifício para poder estar presente nas igrejas que ele não poderia estar. Então, Tiago também escreveu cartas para poder ensinar as igrejas de acordo com as suas necessidades. A carta de Tiago que nós lemos, apesar de nós termos começado a ler a partir do capítulo 2, mas se você estudar toda a carta de Tiago, você vai ver que aquela carta foi escrita num período em que os cristãos estavam sendo perseguidos. E não eram perseguidos pelos romanos, eles estavam sendo perseguidos por judeus não cristãos. E no meio dessa perseguição, aconteceu que eles estavam meio confusos com a prática da sua fé. Na verdade, com a fé que eles entendiam que era uma fé salvadora, né? Paulo diz que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E agora vem Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Como pode isso? Muitos pensam o seguinte: tenho fé, estou salvo, e agora eu não preciso fazer mais nada. Ou, tenho fé, sou salvo, e eu faço o que eu quiser. Isso é um pensamento totalmente errado e incoerente. A necessidade destacada no texto com relação à fé, né, é uma fé da nossa prática diária. O que você faz com essa fé que foi acrescentada pelo Senhor à sua vida? E é isso que aquela igreja, cujo Tiago escreveu a carta, eles estavam muito confusos. Eles não vinculavam a fé deles com a prática diária. Parece até os dias atuais. Parece até que Tiago está escrevendo nos dias atuais. A Bíblia se renova a cada dia, né? Então, Paulo diz que a nossa salvação não é garantida na fé. E ele está certo. A nossa salvação é garantida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem nos salva. Então, como podemos explicar quando diz que fé sem obras é morta? Que através das obras eu consigo enxergar a tua salvação. Parece confuso, né? Mas não é. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês nessa noite, e que vocês saiam daqui prontos para fazer o que Deus quiser, custe o que custar. Custe o que custar. As obras que Paulo diz que não é pelas obras que você é salvo, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, não é relacionada a essas obras que Tiago cita aqui. Nós vamos entender melhor agora. A atitude que comprova a nossa fé através da obra é obediência. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Não é por muito fazer, mas o que você está fazendo? Você está dentro do querer de Deus? É essa obra que Tiago está falando. A obra que Paulo diz é muito fazer. É fazer muita coisa. É fazer a todo momento. E achar que porque está fazendo muito, você foi salvo. Não tem nada a ver. Mas aquele que de fato está salvo, aquele que de fato foi acrescentado a fé para a salvação, ele tem o prazer e ele se preocupa e ele busca constantemente em obedecer a Deus. Aquela pessoa que não tem a preocupação em obedecer a Deus, ela tem que se preocupar consigo mesmo. Será que de fato a fé salvadora chegou até você? É para se pensar. Porque aquele quem de fato
reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, a salvação chegou até a sua casa, ele tem prazer em obedecer a Deus. A obediência total ao Senhor, sabendo que suas vontades não são prioridades, e sim a vontade de Deus é quem reina na nossa vida. E isso é um privilégio para nós, não é um fardo. Caramba, eu não vou fazer isso porque o Senhor não quer. Não é, eu não vou fazer isso porque isso não agrada ao meu Senhor. É com alegria que a pessoa proclama isso. Exemplo de obediência nós podemos ver em Lucas no capítulo 6. André, como é que é essa questão da fé sem obras é morta? Mas eu quero essa fé viva dentro de mim. Eu quero essa certeza da salvação através das obras. Então a obra é obediência. Então que tipo de obediência? Nós podemos identificar em Lucas capítulo 6. Se você for ler, lá tem uma sequência de coisas que você tem que fazer, que você vai estar obedecendo a Deus. E eu vou citar algumas para vocês. Por exemplo, perdoar quem te feriu, independente se você tem razão ou não. Você tem a busca disso na sua vida, de obedecer a Deus, perdoando? Você tem essa preocupação? Porque perdoar não é fácil, gente. Mexe com o nosso ego. A gente tem que diminuir para que ele cresça. Mas quando eu tenho essa fé maravilhosa dentro de mim, cujas obras elas são notórias, eu obedeço. Independente se eu tenho razão ou não. Eu perdoo, independente se fui eu o causador do problema ou a outra pessoa. O perdão aqui, pedido pelo Senhor, dito pelo Senhor, é independente de qualquer coisa, perdoe. E nós temos que estar preocupados com isso. Senhor, eu tenho dificuldade em perdoar aquela pessoa, me ajuda, porque eu decido hoje liberar perdão. É uma decisão sua e o Senhor vai te ajudar. E se necessário for chegar até a pessoa e falar, eu te perdoo, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a. E não fique pensando que o Espírito Santo de Deus vai deixar oculto alguma coisa, porque ele traz à tona aquilo que nós precisamos melhorar para que a gente venha crescer em Deus e alcançar coisas maiores, coisas tremendas no Senhor e experimentar algo extraordinário em Deus. Uma vez, eu conversando com Deus sobre perdão, eu comecei a orar e falei, Espírito Santo de Deus, eu não consigo identificar ninguém que eu precise liberar perdão, mas o Senhor, que me conhece melhor do que eu mesmo, claro, que sonda o meu coração, que me esquadrinha, que me vira do avesso, que sabe todas as células do meu corpo, fala para mim se eu preciso perdoar alguém. Aí Deus falou, precisa, você precisa perdoar fulano por causa disso, disso, disso. Na hora eu comecei a chorar. E eu orei com sinceridade no meu coração quando eu falei, Deus, não consigo trazer à memória ninguém que eu lembre que eu precise liberar perdão. Eu orei com toda a sinceridade. Eu não estava fingindo que eu não lembrava de alguém. Eu não estava tentando esconder de Deus. Eu orei com toda a sinceridade. Mas na hora que eu pedi, Senhor, sonda, Ele me sondou, mostrou e ainda disse o motivo. Eu chorei na hora. Porque quando Ele me confrontou, era verdade o que Ele tinha dito. É óbvio que era verdade. E é isso que você tem que fazer. E é isso que nós temos que perseguir. Outra atitude de obediência, amar o seu inimigo. Porque amar o amigo, amar o coleguinha maneiro, amar o parente legal, aquele carinha que te empresta dinheiro, é mole. Eu quero ver você amar aquele que pisa no teu calo, aquele que fala mal de você, que levanta a calúnia, aquele que está pronto para te perturbar e não pode te ver em paz, que quer tirar a tua paz. É esse que o Senhor diz, ame. E você se esforça, e você ora, e você clama a Deus dizendo, Senhor, eu decido amar, porque tenho prazer em te obedecer. Essa é uma fé com obras.
Outra exemplo de atitudes que comprovam que você tem a fé a partir da obediência é: faça bem a todos e não somente àqueles que você acha que merece a bênção, né? Porque às vezes a gente se acha tipo semideus. Não, eu vou fazer o bem a essa pessoa porque, poxa, essa pessoa tem contribuído para o meu ministério. Eu vou fazer o bem para essa pessoa porque essa pessoa tem me ajudado em casa. Eu vou fazer o bem para essa pessoa porque eu acho essa pessoa boazinha. A palavra de Deus diz que é para a gente fazer o bem a todos. Você tem buscado isso para a sua vida? Ou você só faz o bem para aquele que você acha que é merecedor dessa sua atitude? Se fosse por merecimento, queridos, nenhum de nós estaríamos aqui, a começar por ele. Se fosse por merecimento, nós não estaríamos respirando nesse momento. Então não vamos colocar na balança a questão merecer ou não merecer. Eu tenho que fazer acontecer. Eu não sei se o outro também vai ter a mesma atitude de bondade, mas eu decido obedecer a Deus e eu quero ser bom. É dessa forma que nós temos que pensar. É dessa forma que Tiago está me ensinando a igreja dele e que o Senhor nos ensina nos dias de hoje. Outro é sermos misericordiosos e não julgarmos. Uma vez eu e meu marido nós paramos no posto de gasolina e tem aquelas lanchonetes de posto, né? Meu marido falou assim: amor, vou até a lanchonete, você quer alguma coisa? Eu falei: não, amor, pode ir. Ele foi, entrou, comprou uma garrafa d'água e saiu. Nisso que ele sai, ele encontra com um irmão. A garrafa que ele estava segurando parecia com a garrafa de cerveja Heineken, porque ela era verde. E meu marido estava segurando no local do rótulo e bebendo a água no gargalo da garrafa. O irmão fez questão de passar e falar: paz do Senhor, pastor André. Meu marido, numa inocência: paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Aí viu que ele ficava olhando muito para a garrafa. Ele: o senhor quer água? Não julgue, irmãos. Não julgue. Naquele momento já estava tendo um julgamento. Naquele momento, caramba, pastor André está no gargalo na Heineken. E a gente acaba fazendo isso no dia a dia. Quem é aquela irmã que se diz no direito de fazer isso e aquilo outro? Você sabe qual é o problema que a irmã está enfrentando, que levou ela a essa atitude? Não, você não quer saber. É mais fácil julgar. A palavra de Deus diz que se você é obediente, você está preocupado em não fazer isso. Se você tem uma fé que produz obras vivas, obras maravilhosas, que tem o prazer em obedecer a Deus, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ama a esposa até o fim e Deus não abre exceção. Pô, mas minha esposa às vezes é chato pra caramba. Eu sei disso, gente, eu tenho TPM. Meu marido que diz: meu Senhor, e olha que eu boto na agenda do meu marido, hein? Eu boto, gente, mas apesar que ele nem vê. Mas eu boto período de TPM. A minha TPM é uma semana antes. É batata. Meu. Mas existem outras questões. Isso é uma questão tão pequena que as pessoas podem colocar vários porquês e motivos para deixar de investir no seu casamento, para deixar de honrar a sua esposa, para deixar de amá-la. Mas o Senhor diz que é para você amar como Ele amou a igreja. Ele morreu, Ele se doou, Ele foi até o fim, Ele fez de tudo, Ele exaltou a sua igreja, Ele deu o melhor lugar. É com isso que o marido tem que se preocupar. Como é que minha esposa está? Minha esposa está feliz? Como é que ela se sente amada? Pergunta, mas esteja disposto a ouvir. E muito. Porque se você vai fazer a pergunta, é porque você constantemente não tem conversado. Porque se você tem conversado, você já sabe da necessidade. Então hoje eu estou ministrando isso através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai lá e pergunta. E senta com calma. Mas tem um casamento feliz. Um casamento sem farsa. Um casamento cheio de amor. E é isso que Deus quer. Uma fé com obras. Obras de obediência. Eu tenho fé, mas como é que está a sua esposa? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? É nesse nível, é nesse naipe, ó. Lá em cima.
Não é pouca coisa não, é muito. Mas aí também tem para a esposa, né? Esposa, reconheça a liderança do seu marido. Reconheça que ele é o cabeça da casa. Reconheça que a palavra dele tem um grande peso. Pergunte a ele antes de fazer as coisas. Compartilhe com ele o que você projeta, o que você planeja. Não sai fazendo. É isso que Deus está falando aqui. Ah, eu tenho fé, eu amo Jesus. Mas cadê essa fé sem a obra? Dentro de casa não está tendo essa prática. Cadê a obediência? Que fé é essa? Cadê o marido sendo honrado como marido? Lá em casa são 3 filhos. Aí ele falou assim: mãe, o meu pai disse que eu estou sem celular. O mais velho, né? Aí eu falei: teu pai disse? Então tá sem celular. Mas que absurdo, mãe. O meu amigo disse que ia mandar matéria. O teu amigo falou que ia mandar matéria. Que amigo? Alan, peraí. Oi, Alan. Natan perdeu o celular. Manda a matéria pra mim. Beijos. Fechamento. Acabou. E isso pra tudo. Cheguei em casa hoje, amor, senta aqui. Eu falei: o que foi? Senta aqui. Ai, amor, eu tenho que fazer tanta coisa. Não, só 10 minutinhos, senta aqui comigo. Falei: vai, senta. Eu sentei, fala. Vou comprar uma moto. Meu Deus do céu, vou levantar. Vai comprar o quê? Eu vou levantar. Ele: não, amor, vou comprar uma moto. Eu falei: meu filho, vamos lá. Amém, você vai comprar uma moto. Ele ama moto, gente. Ele ama moto. Eu também amo. Ele é um motociclista. Ele tinha uma moto estilo custom, né? Que é aquelas de estrada. Eu curto pra caramba. E ele teve que se desfazer desse sonho, porque ele é militar e ele é do governo. E o governo atrasou o salário, deixou de pagar. Então, para regularizar nossas contas, ele teve que se desfazer do sonho dele, vender, para poder organizar a dívida da casa, né? Então, agora ele está voltando a sonhar com uma moto. Aí eu falei, quando ele vendeu, eu falei: filho, não fica triste não que você vai conquistar uma Harley Davidson. Ele: amém. Só que aí ele já viu falar de moto, já fiquei em pânico, porque uma Harley Davidson é barata, né? Aí eu falei: filho, amém, você vai comprar uma moto, mas com que dinheiro? Vamos sentar, vamos organizar as contas. Com que dinheiro? Ele: não, que eu fiz as contas, eu tenho X, eu tenho Y, aquilo outro, mas o que você acha? Olha que coisa linda. Eu falei: amor, se você já projetou... E aí começamos a conversar. E aí eu dei valor ao que ele estava falando, eu dei importância para o que ele estava projetando. Eu ouvi o que ele tinha para falar. Dá importância para todo mundo, dá importância para amiga, dá importância para filho, mas na hora do marido sempre fica para depois. Cadê a fé com obras? Onde está a obediência? Para continuar na obediência, fechando, honrar, valorizar, cuidar dos seus pais. Fé com obras. Eu tenho fé em Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Cadê as obras de obediência quando Deus diz que você tem que honrar, valorizar e cuidar dos seus pais? Para os casados não é ficar enfornado na casa dos pais. Mas o pai e a mãe precisou de uma necessidade, eu vou atender. Para os que não são casados, querido, teu foco é pai e mãe. Tá namorando, a namorada tá lá, a namorada não é nada. Se tem casal de namorada aí, desculpa te falar, mas você namorando, você ainda não é nada. Entendeu? Você é um pretendente a casar. Então o foco é honrar pai, mãe, cuidar, valorizar. E a Bíblia não diz: quando o pai for bonzinho eu vou honrar. Quando minha mãe for legal eu vou valorizar. Só vou buscar minha mãe com as compras no mercado se ela fizer a comida que eu quero. Não, a palavra de Deus não diz isso. Aí morre. Chora no caixão. Chega a babar. De saudade? Não, de remorso. E morreu, acabou, querido. Vou te contar uma história. Julho agora fará 1 ano que eu enterrei minha mãe. 16 de junho do ano passado, minha mãe estava na minha casa e ela ligou para mim: filha, posso ir na sua casa, você pinta o meu cabelo? Eu falei: claro, mãe, pode vir aqui. Aí ela foi lá e ela estava toda animada porque no dia seguinte tinha jantar dos casais na igreja que ela congregava e meu pai tinha topado, porque é difícil meu pai concordar. E ela: ai, seu pai concordou, estou toda animada, vou preparar o cabelo. Vamos sim, mãe, vem aqui para casa. Pintei o cabelinho dela, conversamos, batemos altos papos. Eu: ih, mãe, olha a hora, olha o tempo da tinta, hein? Ela: ai, vou lavar o cabelo. Pegou, foi lavar o cabelo no tanque, como ela sempre faz. Ela levanta a cabeça, bota a toalha na cabeça e fala: ai, minha cabeça. Quando ela falou: ai, minha cabeça, eu já senti meu espírito doer.
E eu sabia que era alguma coisa grave. Ela não fez cara feia, ela não gritou, ela não se estribuchou no chão, não fez nada disso. Ela só fez, ai minha cabeça. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, mãe, o que está acontecendo? Está com dor de cabeça onde? Conclusão. Minha mãe teve um quadro de derrame cerebral grave nos meus braços. O meu marido, que é militar bombeiro, eu gritei ele. Aí ele fez toda aquela análise para saber qual era o quadro dela. Ele falou, é grave, ela precisa de uma emergência agora. Eu vi minha mãe morrer nos meus braços, levamos ela para a emergência. Logo foi entubada, depois foi transferida para um hospital, passou pelo processo cirúrgico, enfim. Minha mãe veio falecer. Minha mãe estava melhorando, e eu até falei assim, gente, só falta minha mãe abrir o olho e falar glória a Deus, porque do jeito que ela está melhorando. Meu pai foi fazer a visita e eu falei, pai, eu vou mais tarde, eu não vou agora, que eu estava fazendo um discipulado. De repente toco o telefone. Quando toco o meu telefone, estava lá escrito pai, eu falei, minha mãe abriu o olho. Que eu atendi, oi pai, abriram o protocolo de falência cerebral. Falei, o que aconteceu? Teve um outro derrame. Eu falei, minha mãe foi embora. Tô indo para aí, pai. Quando eu cheguei no hospital, que eu entrei no leito dela, tava um corpo, mas ela não estava mais ali. Aí eu fui, cheguei perto, falei, mãe, sei que a senhora não está ouvindo nada, mas é só um desabafo meu. Vai que a senhora está muito melhor do que eu. Levantei dali e falei, pai, a partir de hoje eu não visito mais porque minha mãe não está mais aí, tá bom? Mas minha filha, eu falei, mamãe já foi. Se o senhor quiser vir aqui, olhar o corpo, enfim. Porque ainda tinha uma faísca no cérebro. Enquanto aquele pontinho no cérebro não apagar, eles não podem decretar morte cerebral e não pode desligar os maquinários, porque senão isso caracteriza a eutanásia, né? Mas a partir daquele momento eu passei a ir para o hospital só para apoiar o meu pai. Mas eu não entrava mais porque eu sabia que minha mãe não estava ali. E quando eu enterrei minha mãe, ficou aquele sentimento de gratidão. Honrei a minha mãe de todas as formas que eu podia. Abracei a minha mãe, beijei a minha mãe, levei ela para passear. Se ela estivesse viva, ela estaria aqui junto comigo. Levava ela para os congressos, levava ela para os seminários, levava ela para tudo quanto é lugar. Batia papo com ela, ria, chorava. Ia na casa dela, ela ia na minha. De púlpito, eu falei, mãe, eu te amo. E eu quero aproveitar que a igreja está toda reunida e dizer que você é uma mãe maravilhosa. Então, de todas as formas eu honrei. Quando ela foi para a glória, ficou o sentimento de gratidão ao Senhor. E você, se tua mãe partir agora? E se teu pai partir agora? Que sentimento vai estar no teu coração? Você tem obedecido ao Senhor? Porque você pode chegar em casa e sua mãe não está mais lá. Que isso, André? Tá agorando a minha mãe? Não, eu sou cristã, eu não agoro ninguém. Isso não existe aqui na vida cristã. Mas é uma realidade. Você sabe quando é que isso vai acontecer? Você não sabe. Pode ser a qualquer momento. Então, honre hoje. Mostre que a sua fé é viva, eficaz e salvadora. Obedeça. Cadê as obras? Faça acontecer. Ame hoje. Ame hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O outro ponto, dentro desses versículos que nós lemos, é atitudes que comprovam se a sua fé é uma fé salvadora, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é quando você tem ações visíveis. Que ações visíveis são essas? Você contribuir, ajudar o próximo nas suas necessidades. Você sabe da necessidade, a necessidade chegou até a tua porta e você diz que vai orar, nós lemos aí. Se a necessidade chegou até a tua porta, o Espírito Santo de Deus vai te dar condições de você sanar essa necessidade. Teve uma vez que chegou uma necessidade lá em casa, que um jovem precisava de um instrumento musical para continuar a estudar. Esse instrumento custava na época R$600. O meu marido não tinha. O meu marido falou assim, em nome de Jesus, essa necessidade vai ser alcançada. Aguarda aí. O que meu marido fez? Foi logo no empresário, amigo nosso. Fulano de tal, apareceu uma necessidade. Tem um jovem que precisa de um instrumento, não sei o que, sei o que lá. Você pode contribuir? Se você não puder... Na hora ele falou, levante, faça orçamento para mim, veja dos melhores instrumentos, o mais em conta, me diz o valor que eu estou depositando amanhã na sua conta. Não foi atendida a necessidade dele? Então se a necessidade chegar até você, de repente você não vai ter os recursos, mas faça acontecer. Você tem a fé ou não tem?
Você tem a fé com obras maravilhosas, viva ou não tem? Você é um salvo ou não é? Através desses pontos que eu estou colocando para você, você pode analisar a sua vida. Uma ação visível esteja disponível para servir a sua igreja local, onde precisar. Quem tem uma fé viva, uma fé com obras, quem tem uma fé salvadora, está disponível a ajudar a sua igreja onde precisar. Eu assisti um desenho, ele é antigo, se chama Os Robôs. Depois vocês pegam para assistir, vale muito a pena, tem muito ensinamento legal ali. E no momento desse filme, Os Robôs, desse filme e desenho, o robô cientista, né, que era admirado pelo jovenzinho robô, virou para ele e falou assim: onde você ver uma necessidade, atenda. Fica com essa frase na tua cabeça quando você vier para a igreja. Onde tem a necessidade, ali eu vou atender. Sabe quem vai te capacitar? O Espírito Santo de Deus. André, eu estou sabendo que tem uma necessidade no Ministério de Louvor. Estou sabendo que tem uma necessidade no departamento infantil. Estou sabendo que tem uma necessidade no grupo de visitação. Tu está sabendo? A necessidade chegou ao teu ouvido e você não fez nada. Está pegando para o teu lado. Está pegando e muito. Porque se a necessidade chegou até você, já é o Espírito Santo de Deus querendo que você se movimente e mostre obras vivas. Obras visíveis. É para lavar o banheiro, pastor? Eis-me aqui. Até quando? Tempo indeterminado? Pois não. Meu Deus, minhas unhas. Vamos lá, Senhor, me ajuda. Não interessa. Não interessa. Eu estou aqui para servir. E quanto mais você serve, quanto mais você se dá para o Senhor, mais você tem a ganhar. Vai por mim. Sabe o que você tem a ganhar? Você tem a ganhar a não se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, porque essas preocupações ficam com quem? Com o Senhor, e Ele vai suprindo todas as suas necessidades. Corra, faz a vontade de Deus e experimenta as bênçãos correndo atrás de você. As pessoas ficam correndo atrás de bênção, atrás de uma boa oportunidade. Corra atrás do Senhor, em fazer a vontade dEle, e as bênçãos vão vir, correndo atrás de você. E não fique preocupado se ela vai te alcançar ou não. Todas elas te alcançarão no tempo certo. Todas. Todas. Ações visíveis. Ainda dentro de ações visíveis. Fale bem daquela pessoa que tem falado mal de você. Ou no mínimo, não fale nada. Mas não abre a sua boca para contribuir com o mal. Isso são ações visíveis. Fale bem de quem tem falado mal de você. Chegou ao teu ouvido que fulaninho está falando, já está errado de ter chegado no teu ouvido, que isso é fofoca. Mas o fofoqueiro chegou até você para contribuir com o mal. Você, além de abençoar o fofoqueiro orando por ele, você diz assim: essa pessoa deve estar passando por algum problema, eu vou orar por ela. Diz para ela que se ela quiser conversar, eu tô aqui, hein? Ou diz para ele, né? Porque ficam dizendo que fofoca é só da mulher, né? Homem fofoqueiro é terrível. É pior do que mulher, porque ainda aumenta e inventa. Então, fica atento para ações visíveis. Isso é bíblico. Eu não estou inventando nada, não. Vai lá em Lucas. Começa a passear na palavra de Deus. E você vai ver se a sua fé é uma fé salvadora, uma fé viva, uma fé eficaz, se você estiver cumprindo com isso tudo aqui. E sabe quem vai te mover, te capacitar, te impulsionar a fazer tudo isso? O Espírito Santo de Deus, que eu creio que habita em você. É Ele que vai te impulsionar. É Ele que vai te dar um alerta. Pi, 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 pi. Não fala nada, cala a boca, nem para contribuir, não fala nada, não fala nada. Trinca até os dentes. Mas não contribui com o mal. Senhor, frutifiquei uma melancia agora. É assim, mas a gente não contribui com o mal. Atitudes visíveis. Tem atitudes honrosas para todos. E não somente com a liderança, né?
É pastor, é pastora, é líder do departamento, estende o tapete vermelho, separa a melhor cadeira. Ah, é o irmãozinho dali que eu vejo todo dia. Nem dou a parte do Senhor. Deus está te vendo, hein? Aí Deus é o pior Big Brother que existe na face da terra. Que nada fica oculto para ele, nem dentro do banheiro, querido. Ele é maravilhoso, ele olha tudo. Então a atitude honrosa tem que ser com os que são superiores a você, sem interesse, com aqueles que são iguais a você e com os pequenos, pequenos na fé, com os pequenos criança, com os pequenos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Aqueles que não conhecem a Cristo, então, aí que você tinha que ser mais honroso ainda. Imagina, você está dentro do shopping, aí você vai estacionar, meteu a ré, entra um abençoado na tua vaga. O que é que você faz? Glória a Deus, ele precisa mais do que eu, vamos lá, vou para o outro lugar. Em vez de buzinar, botar o pisca-alerta, você não viu minha ré não? O que é isso, cristão? Jesus, pirei agora. Mas se o teu carro tiver um adesivo, gente, se você fizer essa vergonha, tira o adesivo do carro. Adesivo com a logo da igreja. Ei, pastora, pelo amor, tira, arranca. Se você tem essa atitude e o Senhor precisa melhorar, arranca do teu carro um adesivo, que pelo menos não vai pegar para o pastor nem para a igreja. Pega só para você. Atitudes visíveis, atitudes honrosas, atitudes abençoadoras. É sobre essa fé, sobre essas obras que Tiago estava falando. E quem é que é capaz de fazer isso? Somente aquele que recebeu a salvação. Porque, gente, o homem natural, isso aqui é loucura. Como é que é? Eu vou falar bem do fulaninho que está falando mal de mim, tu é maluco, tu é otário mesmo, né? Como é que é? O cara tentou passar a perna em mim e eu vou honrá-lo? Tu tá maluco? É maluquice, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então só quem está em Deus é capaz de entender, compreender e praticar tudo isso aqui. Porque iremos praticar em Deus. Não iremos praticar baseado em nenhum conhecimento humano e nenhuma força humana. Iremos praticar com a ajuda do Senhor. Porque Ele nos capacita. Ele é que está à frente. O terceiro ponto, atitudes que comprovam fé, é temor ao Senhor. Nós lemos aqui em Tiago ele falando, você crê que Deus existe, né? O diabo também crê e treme. Mas o que a gente tem visto hoje em dia são pessoas que não têm temor não. Falam, fazem, frequentam lugares, veem coisas como se Deus fosse um velhinho bobinho, tipo Papai Noel, sentado no lugar com a barbinha grande, assim, totalmente apático a tudo que está acontecendo. Deus não é assim, não. Eu digo para você que quando você pensar em Deus, tem que vir dentro de você um respeito tão grande, maior do que, eu vou dizer assim, muito maior, muito mal comparando. Quando a minha mãe pegava o chinelo e falou assim, olha, eu vou te pegar, hein? Eu me tremia da cabeça aos pés. Quando você pensar em Deus, o seu respeito tem que ser infinitamente maior. E isso para tudo. O diabo treme ao ouvir o nome de Jesus, pois ele já sabe que esse nome tem poder. Ele sabe. E você? Você tem a consciência do poder que esse nome tem? Se você tem a consciência do poder que esse nome tem, você não vai se envolver com coisas ilícitas. Porque o respeito a Deus vai fazer com que suas carnes estremeçam. Se você tem esse temor ao Senhor, você não vai estar envolvido em lugares que não é pertinente ao cristão estar. André, que lugares são esses? O Espírito Santo de Deus fala contigo. Não era para você estar aqui. Ele fala. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ele grita no seu ouvido. Ele explode no seu coração. Então, no momento que isso acontecer, trema da cabeça aos pés. Quando você estiver fazendo alguma coisa que não agrade o Senhor, trema da cabeça aos pés. Existem pessoas hoje que acham que o casamento não vale mais a pena.
Então existem muitos jovens e adultos se envolvendo sexualmente, porque tipo assim, uns dão a desculpa, já vou casar com essa pessoa mesmo. E outros dizem, não, nós vamos se juntar, não estamos pensando em casar. São pessoas que não têm temor a Deus. Porque se tem temor a Deus, ia tremer da cabeça aos pés quando o beijo fosse mais além. E eu não estou falando para jovenzinhos não, gente. Eu pego mulher para me aconselhar com 40 anos, 45 anos, agindo como se tivesse 16. E eu falo assim, quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Você mendigando sentimento, mendigando carinho. Quem é Deus na tua vida que te ama absurdamente ao ponto de morrer por você? Todas as vezes que o Senhor falou forte ao meu coração, a primeira coisa que me veio à mente é, Senhor, eu vou te obedecer por causa do temor a Deus. Do temor a Deus. Várias situações. Teve uma situação em que na minha vida eu estava grávida do terceiro filho e Deus falou assim, eu quero que você saia do trabalho. Chorei igual criança. André, você chorou igual criança? Primeiro que eu estava grávida do terceiro filho. Segundo que eu ganhava o dobro que o meu marido ganhava. Terceiro que eu tinha todos os benefícios maravilhosos. Até seguro de vida eu tinha. Imagina um benefício aí. Eu tinha. Tudo. Do bom, do melhor, top, maravilhoso, magnífico. Lá no teto, assim. Viajava a trabalho. Eu amava o que eu fazia. E Deus virou para mim e falou assim, eu quero que você saia do trabalho. Chorei. Eu chorava e falava assim, Senhor, eu vou te obedecer. E sabe por que isso? Por causa do temor ao Deus, por causa do respeito a Ele. E aí quando Deus diz, não se envolva com essa pessoa, você chora. Mas você diz, Senhor, eu vou te obedecer. Quando Deus diz, não feche esse negócio, chore. Porque poderia ser um negócio lucrativo, mas diga para Deus, eu vou te obedecer. Temor ao Senhor, sabe por quê? Porque todas as coisas que Deus faz na nossa vida é o melhor para nós. Ele é atemporal. Ele está no futuro, Ele está aqui agora, Ele já sabe de todas as coisas. Ele não tem 24 horas, não, para tratar com a nossa vida. Deus está acima disso tudo. Então tudo que o Senhor faz, põe uma coisa na sua cabeça. É bom, é perfeito e é agradável, ainda que desça amargo na sua vida, mas é bom, é perfeito e é agradável. E se for necessário, você ande na rua falando isso. Fale dentro da sua casa, fale dentro do seu carro. Quando você não conseguir compreender o porquê que Deus está requerendo isso de você, você diga, Senhor, eu não compreendo, mas sei que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Isso é uma fé com obras que mostram que verdadeiramente nós somos salvos. Isso é. Eu estou fazendo um seminário e eu tive o contato com um jovem. Fizemos um trabalho em grupo juntos. 21 anos. Aí eu virei para ele e falei assim, você está fazendo teologia para ser teólogo? Ou você vai estar fazendo teologia para ser pastor? Não, para ser pastor. Eu falei, mesmo? Me conta um pouco da sua história. Aí ele foi e contou. Não, porque eu fiz economia. Eu falei, como é que é? Tu já está na segunda graduação com 21 anos? Para tudo, ó. Tem jovem que não quer nem estudar. Não, tem jovem que não almeja nada. Não, tem adolescente que a média do colégio é 6, tirou 6, dá graças a Deus. Senta e chora, filho. Senta e chora, sabe por quê? Quando tu for lá para trás para competir, você vai estar lá nos últimos lugares, porque Deus é justo. O sol nasce para o bom e para o mal. Deus é justo. Ou está pensando aqui, não, eu sirvo a Deus, eu não estudei porque eu tive que ensaiar. Aí Deus falou assim, quando chegar na hora da prova, eu vou trazer à memória tudo aquilo que você estudou, só isso. E ponto. Aquele outro que comeu matéria vai tirar 10, você eu já não sei. E aí ele falou, eu falei, como é que é? Tu já está na tua segunda graduação? Aí o que acontece? Eu estava estagiando numa multinacional. Fiz economia. E eu já estava para ser contratado.
foi quando Deus falou que era para eu largar tudo. Foi quando eu senti no meu coração um chamado ao pastorado. E eu fui conversar com os meus pais, que são cristãos. E falei, mãe, eu vou largar tudo. Eu não vou ser economista. Eu não quero ser contratado por essa multinacional. Eu vou fazer teologia. A mãe dele, pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso. Ela, André, deu para entender? Minha mãe é cristã. Eu falei, eu entendo. Mãe fica preocupada com o teu futuro, cara. Pastor sofre pra caramba. Os irmãos não são fiéis nas ofertas. Aí ele fica, Deus, faz um milagre. Aí aquele irmão acha que esse mês não tem que dar o dízimo. Aí a luz vai ser paga sozinha. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Mãe se preocupa com isso, entendeu? Mas e aí, o que você fez? Não, aí eu fui lá e falei que, acabou, chega. E fui conversar com o meu pastor. Falei, mesmo, seu pastor? Falei com o meu pastor, do que eu tinha sentido no meu coração, que era uma confirmação de Deus. O meu pastor, rapaz, sem trabalho você não fica, está sendo hoje contratado pela igreja. Quem é esse jovem? Só para vocês se situarem, quem é esse jovem? Líder de 16 células. Abaixo dele tem só 130 pessoas. Tá bom para você? E independente disso, independente se pastor ia contratar ele ou não, independente se ele é pastor em alguma igreja ou não, ele sentiu o chamado e o temor veio até ele e ele decidiu obedecer. Como é que vai ser o futuro dele? Se ele vai ter dinheiro para comprar um carro? Se ele vai morar numa mansão? Se ele vai ter carro? Ele não está nem aí. Hoje a preocupação dele é agradar a Deus. E você? Sua preocupação é qual mesmo, hein? Qual vai ser a cor do teu cabelo? Qual vai ser o tapete que você vai comprar? A cortina que vai trocar? A viagem que vai fazer das férias? A sua maior preocupação tem que ser fazer a vontade de Deus. Isso é o faça acontecer. Porque, sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu tenho a sensação que eu virei para o meu filho mais velho e falei assim, eu tenho a sensação que eu não vou te ver nem casar. Ele, mãe, vira essa boca para lá, porque tudo que você fala acontece. Eu falei, não, filho, é bíblico. Jesus vai voltar, eu falando ou não falando, ele vai voltar. Mas eu tenho essa sensação que eu não vou nem te ver casando. Jesus está voltando. E é isso que a gente tem que estar na nossa cabeça. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o que eu estou fazendo? E o que eu estou contribuindo? Cadê minha fé? Cadê as obras? O que eu vou apresentar ao Senhor? Cadê? E eu concluo com o exemplo que Tiago deu. Ele deixou na sua palavra, falou sobre Abraão e ele falou sobre Raabe, né? Abraão entregou o que ele mais amava ao Senhor, porque nada pode estar no lugar de Deus. Raabe não teve medo de perder a sua própria vida pela fé. Em Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim, porque pela graça sois salvos. Que Paulo escreveu, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não vem de obras, mas quem é salvo tem boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o cristão vive novidade de vida. Sempre tem uma bênção para contar. Sempre tem uma experiência com Deus. Sempre tem uma vitória. Sempre tem uma luta, mas também tem uma vitória. Novidade de vida. A sua vida está monótona, de repente porque você está afastado de Deus. Porque se você estivesse pertinho, você tinha história para contar. Você tinha era muito testemunho. Você tinha era muito trabalho. Porque todo mundo que se achega a Deus, Deus sempre se encaixa a pessoa num lugar. Quando eu pensava assim, pronto, agora está repleta, a minha agenda está lotadona, né? Tô lotada de coisa para fazer, liderança da Rede Kids, estou discipulando um monte de gente, auxiliando meu marido, e 3 filhos, casa, e acabou. Aí Deus falou assim, não, ainda dá para encaixar uma faculdade aí. Eu falei, como é que? Senhor, eu já fiz faculdade, eu já passei dessa fase, eu já fiz até pós-graduação, Senhor, como é que é isso, Deus? Mas eu quero. Aí Deus, tu quer? Então eis-me aqui. Eu vou te obedecer. E na agenda, meu filho, encaixou.
E é assim que Deus faz. Se aproxime do Senhor, que rapidinho você vai ter agenda para você. Rapidinho tu vai ter hora, não vai ser trabalho, não vai ser estudo, não vai ser família, não vai ser nada desculpa para o Senhor. Deus vai colocar as coisas no lugar e você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. Vamos nos colocar de pé? Abraão entregou o que ele mais amava, né? Nós conhecemos essa história. Deus promete um filho, nasce Isaac. Aí Deus vai lá e fala, eu quero Isaac. E ele dá, ele o que? Apresenta obras da sua fé. E qual foi essa obra? Ele obedeceu. Está aqui, Senhor, o Isaac. Aí a obediência dele, né? Veio o cordeiro. Raabe, prostituta, dona do prostíbulo. Olha só. Quando chegaram lá e se apresentaram como servos do Deus Altíssimo, ela falou, esse Deus, eu conheço Deus, eu quero esse Deus. Falou assim, então olha só, nós viemos aqui para sondar, para saber o que vai acontecer. E aí quando os soldados estavam para bater lá, ela escondeu eles. Não temeu a própria vida. Eu não quero saber o que é bom, o que não é bom para mim. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Deus quer para mim o quê? Que eu mude de bairro ou eu não mude de bairro? O que Deus quer para minha vida? Olha, para mim o que seria bom era isso, 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 Senhor. Mas o que o Senhor quer para minha vida? Existe um louvor que fala assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Cuidado, hein? Tá louvando de coração? Mas experimenta fazer isso. Experimenta de fato abrir mão de todas as coisas para servir a Deus 100%. E você vai ver que coisa tremenda e maravilhosa é. Que coisa extraordinária é você viver o Senhor. Raabe fez isso. Escondeu, poderia morrer. Mas ela não estava nem aí. Eu morro, mas morro com Deus. E você? Eu morro, mas morro com Deus ou não? Ih, tá pegando, não vou não. Lá onde eu moro, existem uns seguranças maneiros. Muito. Gente boníssima, segurança. Anda com cada arma que eu vou te falar. E aí, fala assim, André, você vai sair para pregar, que horas que você vai voltar? Eu falei, eu não sei que horas eu volto. Mas eu sei que o Todo-Poderoso está comigo. Na hora que eu saio e na hora que eu volto. E se ele achar por bem que chegou a minha hora e eu não voltar, para glória eu vou. É assim que você pensa? Ou você já não crê no Deus que te cura, que te salva, que te sara, que te segura, que te sustenta, que te protege? Como é que é isso? Qual é o teu Deus? Que Deus é esse? Que fé é essa? Porque essa fé que Tiago está falando aqui, não é fé que vai mover a mão de Deus, não. Porque a mão de Deus já está estendida ao teu favor. A palavra de Deus diz que ele não tem uma mão encolhida. A mão de Deus já está estendida a seu favor. Essa fé que Tiago está falando, move a sua mão. Para glorificar, para ajudar, para dar bom testemunho. Então nesse momento que eu vou estar orando, eu quero que venha aqui na frente uma atitude de fé. Fala assim, André, por que eu tenho que ir na frente? É a atitude de fé. A atitude de fé. Para quê? Para o mundo espiritual ver. E para que você comece a exercitar desde já. Vem aqui na frente quem precisa entregar o seu Isaac. Vem aqui na frente quem precisa se libertar de alguma coisa para servir com excelência ao Senhor. Vem aqui na frente quem quer, de alguma forma, está no centro da vontade de Deus e tem percebido que algo tem impedido. Vem aqui na frente, mas vem correndo. Porque o dia é hoje, a hora é essa. Ninguém vai expor aqui, eu não vou pedir para ninguém falar nada. E nós já aprendemos que nós não temos que julgar. Se você tem fé e quer novidade de vida na sua vida, vem aqui na frente agora. Corre! Deus quer te dar algo novo. Deus quer te usar poderosamente. Deus não quer que você viva na superficialidade. Deus quer que você dê braçadas. Deus conta com cada um de vocês.
Deus quer usar vocês poderosamente. Não tenham dúvida disso. Então, se alguma coisa estava impedindo, se alguma coisa estava atrapalhando, se vocês precisam melhorar em algum ponto desse que eu falei aqui, é você com Deus. É você com Deus agora. E o Senhor vai te tratar, e o Senhor vai te capacitar, e o Senhor vai investir na sua vida como Ele tem investido. Não fique pensando você que o Senhor não tem investido na sua vida porque você está do jeito que está, ou porque você precisa melhorar no ponto X, não. Ele sempre investiu na sua vida, porém você não conseguia perceber e travava as bênçãos do Senhor. Mas a partir de hoje, nenhuma bênção será travada mais. A partir de hoje, você experimentará coisas tremendas e maravilhosas em Deus. Aquele amigo vai se converter. Aquele parente maravilhoso vai reconhecer o amor de Deus. Aquela guerra que você vive em casa, acabou. Sua vida financeira, Deus vai te dar o refrigério. Deus vai dizer aonde você tem que ir, o que fazer. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome. E nessa noite, em primeiro lugar, queremos Te exaltar. Queremos declarar que o Senhor é um Deus tremendo, que o Senhor é um Deus sublime, que o Senhor é um Deus majestoso, que o Senhor é um Deus poderoso, soberano, onipresente, onipotente. O Senhor, meu Pai, é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos encontramos em Ti. Então, por isso, neste momento, meu Pai, os Teus servos e nós nos colocamos no Teu altar. Porque não queremos que nada e ninguém atrapalhe a Sua obra em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo essas pessoas, Deus, que com fé, Deus, com autoridade, com coragem, vieram até aqui à frente para declarar que querem Te servir 100%, que querem ter obras, meu Pai amado, mediante a uma fé viva e eficaz, que querem viver novidade de vida contigo, que querem experimentar coisas tremendas e maravilhosas com o Senhor, Deus, que querem ser usados, que querem ser um canal do Teu fluir, Deus. Então, se alguma coisa tem atrapalhado até hoje, rompa, meu Pai amado, com isso. Quebre as correntes, jogue por terra, que haja, meu Pai amado, em nome de Jesus, a operação total do Teu Santo Espírito. E que Teu amor seja abundante no coração de cada um deles. E em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que todos eles, sem tirar nenhum, meu Pai que veio aqui na frente, sem tirar nenhum, Senhor, eu peço a Ti. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Espírito Santo, que todos eles que vieram aqui na frente possam voltar e testemunhar do que o Senhor fez na vida deles, eu creio. Ainda que nem eles estejam crendo, mas eu creio, Deus. Eu creio, Senhor, e peço a Ti que eles possam retornar para contar as maravilhas que o Senhor fará na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para o lugar, vencedores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora.